Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor com você nessa noite. Parte daquilo que nós fazemos ali na igreja, nós trazemos aqui para você nesse horário que ainda está na sua casa, que ainda não pode ir na igreja por uma questão ou por outra, nesse período ainda de contaminação que nós temos aí, nesse período que talvez as pessoas estão mais liberadas e às vezes algumas agem com um pouquinho de irresponsabilidade. E se você ainda está se resguardando de algumas coisas, você pode me ouvir aí ou pelo rádio ou pelo Instagram aqui direto nessa noite. Eu gostaria de continuar caminhando com você aqui nessa noite na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. O discípulo, o apóstolo Pedro, nesses 7 versículos, ele fala da vida do lar, a vida comum do lar. No primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala das mulheres. E no versículo 7 ele fala a respeito da posição do marido. Eu gostaria de reler com vocês do versículo 1 até o versículo 7, para nós entendermos um pouquinho daquilo que ele tenta ministrar, que ele ministrou na vida dos seus leitores, e eu tento ministrar na vida de você que está me ouvindo essa noite. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. E te bendizemos, Deus, e suplicamos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, no compartilhar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar facilidade na ministração da Tua palavra e que as nossas vidas sejam edificadas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor. Nós oramos, agradecidos desde já, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do vosso procedimento. A observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aí, eu confesso para você que está me ouvindo nessa noite, só para relembrar um pouco daquilo que o apóstolo Pedro ele fala para as mulheres aqui. Ele vem numa sequência de submissão. Ele fala para os seus leitores serem submissos às autoridades. Depois ele fala aos escravos, para os escravos serem submissos aos seus senhores. E depois ele passa e fala do mesmo modo a esposa ser submissa ao seu marido. E o interessante é que nesse processo todo aqui, o apóstolo Pedro, se você lê isso aqui de uma forma ampla, com a cabeça e o coração aberto, ele não fala em momento algum que um é superior ao outro, um é maior, um é mais importante do que o outro, não. Ele trata o homem e a mulher iguais
diante do Senhor. E ele coloca, o que ele explica aqui é a questão dos papéis que nós temos no nosso relacionamento. Primeiro ele se dirige à mulher. E num contexto, às vezes, para ele um pouco complicado, ali naquele contexto de mulheres, porque se o marido se convertesse, por exemplo, ao cristianismo, automaticamente a mulher os filhos teriam que acompanhar a mulher. Mas se porventura uma mulher tivesse uma fé, se convertesse ao cristianismo, um exemplo, e o seu marido não, a vida dessa mulher em casa se tornaria um inferno, porque ela era considerada infiel ao homem, porque não praticava a mesma religião que o homem. E aí, quando Pedro ele fala assim, olha, mas se você tiver essas dificuldades dentro de casa, seja submissa ao seu marido. Não tente falar, brigar, bater boca com ele, discutir em voz alta, falar de uma maneira desequilibrada. Pelo contrário, viva a vida comum do lar. Dê testemunho de vida dentro da sua casa, dentro do seu lar. E vendo o seu comportamento, e vendo a sua atitude, vendo o seu modo de agir, você ganhará o seu marido. E aí ele traz uma lição muito importante para a vida da mulher aqui, que às vezes não se ganha conversando, se ganha com atitude, com postura, com testemunho. Às vezes fala-se muito e vive-se pouco daquilo que professa de fé. E um outro detalhe interessante é quando ele fala sobre mansidão para a mulher aqui, a palavra mansidão, ou manso, que Pedro usa aqui nesse contexto de relacionamento do lar, ela é usada 4 vezes no Novo Testamento. 2 dessas que são usadas é o próprio Jesus que atribui a ele mansidão. A outra, mansidão, é lá nas bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5, que ele usa a palavra manso. E a quarta é aqui em Pedro. Ou seja, ele fala que um comportamento manso da mulher, e aí preste atenção nessa palavra manso, é uma atitude semelhante à atitude ou à mansidão de Jesus Cristo. Essa palavra mansidão. Então, essa palavra, quando ela é atribuída à mulher, ela é atribuída só a Jesus Cristo 2 vezes, e depois ela é atribuída lá no Sermão do Monte. Então, ele trabalha com a mulher no sentido de que essa mulher pode ser mansa, viver uma vida de mansidão, e essa mansidão de espírito, ela vai trazer tranquilidade na sua casa, no seu lar, e é de grande valor diante de Deus. Então Deus, ele de alguma forma dá muito valor a esse comportamento e essa atitude de mansidão de uma mulher no seu lar, na sua casa, para que o seu lar seja um lugar de paz, seja um lugar de mansidão, seja um lugar de harmonia e seja um lugar de crescimento. E depois dessas palavras que são direcionadas à mulher, ele começa a falar aos maridos. Versículo 7 fala assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Interessante ele colocar algumas questões aqui. E Pedro, nesses versículos, quando ele vai falar com o marido, e o versículo 7 é um versículo só, mas é um versículo bem grande, ele faz 3 exortações aos maridos aqui, aos homens. Ter consideração, considere a sua mulher. Uma das grandes queixas que, via de regra, uma vez ou outra, a gente ouve das mulheres, é a falta de consideração, a falta de respeito e a falta de comprometimento espiritual do marido na sua vida do lar. Consideração, o que ele quer dizer com ter consideração? Ele usa assim, do mesmo modo, significa
Ele começa aqui: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então ele fala assim, do mesmo modo significa a mesma coisa que a expressão lá de cima, do versículo 1 do capítulo, quando nós lemos aqui: mulheres, sede vós submissas ao vosso marido. E o marido, e a submissão do marido, o interessante aqui, é a submissão a Deus. E esse marido, para que ele tenha autoridade na sua casa, e para que ele trate a sua mulher com consideração, ele precisa colocar a palavra de Deus em prática, ele precisa conhecer o que Deus espera dele na vida do lar, e a autoridade pela qual ele é investido, ele recebe essa autoridade, não é para ele pisar, não é para ele humilhar, não é para ele ser um tirano dentro de casa, não é para ele tratar aqueles que vivem com ele como se fossem assim um zero à esquerda, como se a mulher estivesse alguns níveis abaixo dele. Não é essa a intenção de Pedro. Pedro, quando ele trata com essas questões, quando ele revela essas questões aqui na vida comum do lar, é para que haja paz e para que os dois, tanto o homem quanto a mulher, ambos precisam ser submissos àquilo que Deus prescreve. Porque uma mulher, se ela é submissa a Deus, ela coloca a ordem divina, o mandamento divino em prática na vida. Porque essa ideia de submissão não é a ideia de Paulo, não é a ideia de Pedro, não é a ideia minha, é a ideia que Deus deixa escrito e revelado nas Escrituras. Então, quando nós tratamos com essa questão aqui, o marido precisa ter consideração com a mulher. A importância dessa exortação aos maridos é de grande valia e de grande necessidade. Porque se, porventura, não houver isso, não houver amor, não houver essa consideração, dificilmente vai chegar-se a um consenso. Porque ao invés de haver paz, ao invés dos dois caminharem para o mesmo lado, os dois começarão a medir forças. E cada um buscando o seu direito, cada um querendo que a sua vontade prevaleça, e nenhum dos dois querendo que a vontade de Deus seja estabelecida no lar. Qual é a vontade de Deus para o marido? É que ele tenha consideração, em primeiro lugar, com a sua esposa. E qual é a vontade de Deus para a esposa? Que ela obedeça a Deus. E o obedecer a Deus faz com que ela se submeta ao marido, mas esse marido precisa dar a essa esposa respeito. Precisa tratar com consideração. Em segundo lugar, quando ele trabalha aqui com essa questão, ele precisa, além da consideração, ele precisa de dar respeito para ela. Respeitar. Pedro diz, tratem com respeito como cônjuges mais fracos. E aí, preste atenção, Pedro não está colocando a mulher num nível mais baixo, não. Preste atenção, essa fragilidade, essa palavra frágil que é usada aqui, a mulher, ela é mais frágil do que o seu marido fisicamente. Ela não é de maneira alguma, mais frágil do que o seu marido em nenhuma habilidade intelectual, e nem em uma questão moral, e nem em termos de coragem, nem de força espiritual. Tá? Nessas questões, a mulher é totalmente igual ao homem. A questão aqui, essa palavra frágil, está associada à questão de física. O adjetivo mais frágil é comparativo e deixa implícito que os maridos são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Fisicamente. Então, assim como os mais fortes dos dois parceiros, o mais forte aqui, o mais resistente fisicamente dos dois parceiros no casamento, o marido deve carregar os fardos mais pesados
proteger a sua esposa e suprir as suas necessidades. Então, a questão do marido, quando ele demonstra respeito pela sua esposa, ele tem consideração e ele demonstra respeito, ele começa a exercer aquilo que Deus quer para a vida dele. E Deus quer para a vida do lar dele. Não é a minha vida mais no lar. Não é o que eu quero no lar. Não é o que a minha esposa quer. É o que Deus quer para a vida do casal. E o interessante é que quando você continua essa caminhada da consideração, você vai para uma outra parte que ele tem que demonstrar consideração, respeito, e ele tem que orar. E aí, esse orar talvez seja o ápice desse capítulo, desses 7 versículos lidos aqui, tanto na vida da esposa como na vida da esposa. Ele diz assim, Pedro leva o versículo 7 a um clímax, ao concentrar-se na vida devocional do marido e mulher quando apresentam a Deus 2 orações. Ele fala assim, para que nada fique no caminho das orações. A vida conjugal precisa estar em acordo entre marido e mulher para que não tenha nada que atrapalhe a oração do casal diante de Deus. E aí, quando ele coloca isso, o que é que pode atrapalhar a vida de oração do casal diante do Senhor? Uma vida errada do marido dentro de casa, uma falta de colocar em prática aquilo que Deus quer que ele faça, que ele seja com a esposa, com os filhos. E a mulher, por outro lado, ela não trata o relacionamento e não vive a vida do lar de conformidade com a palavra de Deus. E aí, nesse contexto, o casamento e o relacionamento vai indo de mal a pior, a cada dia e a cada momento, porque nenhum dos dois, nem o marido e nem a esposa, estão levando em consideração o mandamento divino para a vida daquele casal. Uma mulher cheia de ódio, cheia de ressentimento, cheia de mágoas, pensando cada dia que esse será o último dia que eu vivo casada aqui nesse lar, como que essa mulher vai orar e abençoar o seu marido? Ela pode até fazer isso da boca para fora, mas a prática de vida dela não diz que ela verdadeiramente está querendo isso. Aí quando ele fala da mulher nos versículos anteriores, ele fala dos adornos, dos cabelos arrumados, dos rostos maquiados, das vestimentas das mulheres. Ele fala assim, olha, vocês algumas vezes, mulheres, vocês se vestem dessa maneira e dessa forma, e vocês ficam muito bonitas. Externamente vocês são bonitas, mas Deus está muito mais preocupado com a vida interior de cada ser humano, de cada homem e de cada mulher. Vocês precisam estar bonitas aí dentro do seu coração, da sua alma, da mesma forma que vocês querem se apresentar para as pessoas. Ou seja, Deus quer que primeiramente a vida comum do lar seja uma bênção na vida do marido e na vida da esposa. E como que o marido vai ser uma bênção na vida da esposa? Tendo consideração com a sua esposa, respeitando a sua esposa e orando pela sua esposa. Aí você que é homem, que está me ouvindo hoje aqui, você consegue impor as mãos sobre a sua esposa e orar e abençoar a vida dela? Você consegue respeitar a sua esposa? Você consegue ter consideração plena com a sua esposa? Essa é a função do marido. E a palavra de Deus espera que o marido coloque isso em prática na vida dele, na vida do lar. Agora, se a esposa vê essas atitudes na vida do marido, o marido que respeita, o marido que tem consideração, o marido que ora, o marido que ama, o marido que trata com dignidade a sua esposa, que puxa a responsabilidade espiritual para ele. Como que essa esposa não vai perceber a ação e o mover do Espírito Santo de Deus na vida desse lar? E como que essa esposa vai ter uma atitude diferente? Ela vai começar, Senhor, qual que é o meu papel nesse processo? Que o meu marido está tomando iniciativa
da nossa família, do nosso lar crescer espiritualmente. Como? Qual é o meu papel nisso? Aí ela se volta para as Escrituras e as Escrituras dizem para ela o que ela deve fazer. Então, com maior prazer, com maior alegria, ela vai se apropriar das Escrituras e ela vai edificar a casa, porque a sabedoria de Deus vai ser derramada na vida dessa mulher. Então, a questão maior aqui, nesses tempos de hoje, quando você fala de submissão da mulher, já vem aquela questão, não, nós hoje esse negócio de submissão, isso aí não existe mais, isso aí é a coisa do passado, isso é uma coisa de machismo. Eu queria dizer para você que, olha, eu sinto muito mesmo, se você lê as Escrituras armado ou armada com essas definições atuais e contemporâneas da vida comum do lar. Porque você está perdendo muito. Você está perdendo muito. Porque se você olha para as Escrituras, e quando as Escrituras trabalham com a vida do lar, quando ela trabalha da vida familiar, do marido, da esposa, ela fala de papéis que nós temos que assumir diante de Deus. E quando nós assumimos os nossos papéis diante de Deus, nós colocamos em prática na vida comum, onde quer que nós estejamos. Quando nós negligenciamos os nossos papéis diante de Deus, a nossa vida familiar vai virando um caos, o nosso relacionamento vai virando um caos. A vida do lar vai virando um caos, e aí a vida do lar virando um caos, a vida da igreja vira um caos, a vida na sociedade vira um caos, começa a virar um caos que você começa a ser uma pessoa quase que insuportável em todos os lugares que você estiver. Porque simplesmente você está virando as costas para aquilo que Deus quer que você faça e viva na sua vida. Então, quando você se deparar com alguns trechos das Escrituras que for de encontro àquilo que muitas vezes é pregado e falado nos dias de hoje, se desarme, leia as Escrituras com o coração e a alma aberta. E você será ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que precisa ser tratado na sua vida vai ser tratado de dentro para fora. Começa uma transformação aí no seu coração. Então você que é marido, que está me ouvindo hoje, não espere a sua esposa mudar. Busque em Deus e mude a realidade do seu lar. Você que é mulher, que infelizmente fala o tempo todo e denigra a imagem do seu marido, peça a Deus que transforme o seu coração e a sua vida. E busque em Deus para que você desenvolva o seu papel na sua vida do lar. E buscar em Deus significa esperar em Deus, para que Deus transforme o seu coração. E transformando o seu coração, é muito provável que Ele transforme a vida do seu marido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua semana. Que você seja uma mulher sábia, que você possa edificar o seu lar e que o seu marido, e que os maridos que estão me ouvindo aqui hoje, os homens que estão pensando em constituir uma família, as mulheres que estão pensando em constituir uma família, recebam do Senhor sabedoria, paz, unção do Espírito Santo de Deus, para que tenham sim uma vida diferente em todos os meios que estiverem envolvidos. Grande abraço. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que tem muito, mas muito, a nos ensinar a cada dia. E o fato de nós errarmos muitas vezes na nossa caminhada, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento eclesiástico, no nosso relacionamento social, é porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E nós somos convocados em todo tempo pelo Senhor para fazermos do jeito do Senhor. Do jeito do Senhor é melhor. Vai de encontro ao nosso orgulho, vai de encontro à nossa ignorância, vai de encontro à nossa incredulidade. Vai. Mas do jeito do Senhor é melhor. Então, se do seu jeito o seu lar não está caminhando bem, submeta a sua vida ao Senhor e deixe o Senhor fazer do jeito dele na vida do seu lar.
É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.